Gisele Almeida. Gisele Almeida. Olá, olá, olá! Bom dia a todos! Muito obrigada pela audiência, pela companhia. Estamos aqui todos juntinhos, todos juntinhos aqui na TV Gazeta, canal 19.1. Tem jeito melhor, tem forma mais gostosa de começar o dia? Diga-me! Bem não, né? Bem não! A melhor forma de começar o dia, ou a sua tarde já começou, é assim, com essa energia gostosa! Obrigada, meu DJ! Olha só, o ano que vem... Nossa, parece que tá longe, tá bem ali, né? Tá bem ali. Nós teremos novas músicas. O nosso querido amigo Sidmar, DJ espetacular, já está fazendo uma seleção para 2026. Ele mandou uma mensagem ontem para mim, dizendo: Gisele, estou preparando uma playlist para o seu programa para 2026, e aí eu já estou aqui querendo saber o que vem por aí. Uma delícia, né, essas músicas, não acha? Mas aqui a gente começa, depois a gente melhora. Vamos lá! Deixa eu dar um recadinho aqui para vocês que querem ficar bem informados todos os dias, toda hora. Acesse o site Radar Urgente, porque lá você terá as notícias do momento, notícias quentinhas. A galera tá bem ali trabalhando, a produção está trabalhando, é uma equipe que trabalha o dia todo. Afinal de contas, quem tem um site de notícias precisa ficar super antenado, e é o que essa equipe está fazendo neste momento. E aí você vai até lá, acessa o site, vai até lá e dá uma lida no geral. Faça isso pela manhã, à tarde novamente e à noite de novo, porque as notícias vão mudando, você sabe, né? Como que é. Lembrando que nós estamos, você que ligou a TV agora, nós estamos aqui com o programa Gisele Almeida, aqui na TV Gazeta, canal 19.1. E este programa ele é veiculado à tarde também na TV Mato Grosso, canal 27.1. Então eu convido você a assistir aqui na Gazeta e também na TV Mato Grosso, canal 27.1. E ainda, lembrando que essas entrevistas, inclusive as que eu vou dizer agora, os temas que eu vou abordar já, essas de hoje estarão daqui a pouco, logo que finaliza o programa, ele já estará no YouTube, que é o nosso canal, lá, Gisele Almeida CBA Oficial. De ontem, antes de ontem, do mês passado, do ano passado, do ano retrasado, sim, gente, do ano retrasado, a gente guarda tudo pra você. Todas as entrevistas que foram feitas aqui no programa Gisele Almeida estão lá no YouTube, Gisele Almeida CBA Oficial. Agora chegou a hora. Os meus entrevistados de hoje, receberei Márcia Fernandes. A Márcia é mestre em gestão de conhecimento e nós falaremos sobre inteligência artificial, sobre o ChatGPT e a influência que o chat, que a inteligência artificial tem nos trabalhos acadêmicos, e não só nos trabalhos acadêmicos, né? No nosso dia a dia. Eu estava comentando há pouco sobre o chat. Tudo que a gente quer, tudo que a gente precisa, o chat nos fala, nos ajuda, enfim. E aí eu fico me perguntando, né?
Eu já me questionei, já conversei com muitas pessoas sobre isso, porque é legal a gente trocar também informações, trocar ideias, o que você acha, o que eu acho. E aí, até que ponto? É claro que é bom, agrega, mas até que ponto? Qual é o limite para a gente usar o chat? Porque se tudo aquilo que você for fazer, você perguntar para ele, daqui a pouco você não pensa mais, ele pensa por você. E aí? Então, será que o nosso pensamento e a nossa criatividade começarão a ficar mais preguiçosos? Será que já estão mais preguiçosos? Será então quanto menos você usar, melhor? Ou quanto mais você usar, mas de uma forma inteligente, é melhor? Eu acho importantíssimo este assunto. Inteligência artificial é o que há, né? E daqui para frente, nós veremos muito mais as coisas acontecendo através da inteligência artificial. Precisamos saber usar de uma forma saudável. Márcia Fernandes, daqui a pouco aqui no programa. E o Dr. Arthur Berredo, oftalmologista, aqui tem um quadro fixo aqui, está sendo muito bom. 2 vezes por mês o Dr. Arthur vem, ele é oftalmologista. E nós temos vários assuntos dentro da oftalmologia para abordar. E hoje nós falaremos sobre diabetes. Olha, diabetes, o que tem a ver? Tem tudo a ver. Diabetes e saúde ocular. Não sabia, né? Pois é. Será que a diabetes pode afetar a nossa visão? Você tem diabetes, você acha que ela pode afetar a sua visão? Você tem Você sente algo assim na sua visão? Já está percebendo algo? E aí agora você fala, meu Deus, eu tenho diabetes, já preciso pensar nisso? Dr. Arthur, ele é oftalmologista, fala muito aqui, já falou várias vezes sobre glaucoma e hoje nós falaremos sobre a diabetes e de que forma que ela pode afetar a visão. Falaremos sobre o glaucoma, falaremos sobre catarata, outros problemas que podemos ter aqui nos olhos, na visão. E hoje, principalmente sobre diabetes. Então fique aí esperto, fique ligado, fique antenado, fique onde você está. Os 2 assuntos são muito importantes para mim, para você, para o seu vizinho, para sua família, os seus amigos. Então compartilhe e diga no programa Gisele Almeida. Hoje nós falaremos sobre diabetes, saúde ocular e também sobre IA, inteligência artificial. Bom demais! Quero você bem informado todos os dias e quero que você possa conversar com as pessoas dizendo: eu assisti no programa Gisele Almeida, que é um programa de variedades, um programa de segunda a sexta-feira. Eu assisti, eu vi um profissional, eu gostei do conteúdo, eu assisti novamente no Repeteco da Noite, eu acessei o YouTube e lá eu assisti também algumas entrevistas muito bacanas. É isso, estamos aqui para servir vocês. Já já a gente volta depois do intervalo, meus amores, saúde e vida longa. Piscadinha gostosa, eu volto já já depois do intervalo. É rápido, hein? Saúde, saúde, saúde. Paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar. Atenção motorista! De 17 a 23 de novembro, as obras do BRT e do Complexo Leblon acontecerão na Miguel Sutil, na Avenida do CPA, na Prainha e na Avenida 15 de novembro. Você pode conferir onde estão todas as interdições e os serviços previstos acessando sinfra.mt.gov.br. Quer saber quais são as rotas alternativas? Acesse o aplicativo Waze ou peça informações no WhatsApp 65 2018 2056. Governo de Mato Grosso. A palavra vida tem um V na frente, o resto é ida. Desfrute o seu caminho, de preferência na companhia de quem te faz feliz. O amanhecer é a parte mais bonita do dia, porque é quando você recebe o presente de uma outra oportunidade de viver, outra oportunidade de recomeçar. Os dias bons te dão felicidade, os dias ruins te dão experiência. A tua vontade e a tua fé te mantém de pé.
É unindo vozes e fortalecendo cidades que o trabalho da Assembleia Legislativa de Mato Grosso se faz presente em cada região a serviço do cidadão. Foi assim com a valorização dos agentes de saúde. Eu estou há 29 anos como agente comunitário, estou aqui desde 1997, atuando como ACS. Para nós foi muito importante, né, a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso ter abrido as portas, ter nos ouvido. Essa lei veio para nós muito favorável, né? Porque hoje nós temos uma garantia, melhorou muito as nossas condições, nós temos um plano de carreira, né? Temos um salário bom, vamos até poder aposentar, coisa que nós não tínhamos na nossa categoria. Então, esse encontro dessa lei para nós foi muito importante para nós, ACS. Hoje a gente ouviu a história do Márcio, que viu sua profissão ser valorizada graças ao trabalho da LMT. Tem histórias assim em todo o estado. Assembleia Legislativa de Mato Grosso, unindo vozes, fortalecendo cidades. E aí, gurizada? Olha que voo lindo, seu mano! Aquapark Pantanal! Venham, venham, gente! Venham desfrutar da piscina de onda, criançada! Que é esse, gurizada? Vem pro Aquapark, seu mano! Aquapark Pantanal, pertinho de você. As forças de segurança estão trabalhando muito e a gente já vê os resultados. Os homicídios caíram 24%. Os roubos diminuíram 83%. 78% dos homicídios foram solucionados. Foram mais de 400 operações nos presídios. Mais de 15 mil câmeras reforçam a segurança de todo o estado. 100% das invasões de terras foram impedidas. E a apreensão de drogas cresceu mais de 370%. Aqui em Mato Grosso é tolerância zero contra facções criminosas. De volta, o programa é ao vivo, é a cores e aqui na TV Gazeta, canal 19.1. E como eu falei no bloco anterior, este programa também é veiculado na TV Mato Grosso, canal 27.1, às 15 horas, às vezes às 14. Dá uma olhadinha lá, passe por lá. Caso você não esteja neste momento à disposição do programa, você pode assistir o Repeteco à noite, porque o Repeteco à noite hoje, a produção vai gritar para mim o horário. Vamos lá, produção? O horário do nosso Repeteco. Às 21h30 você assistirá novamente este programa aqui na TV Gazeta. Estou aqui com o Dr. Arthur Berredo, oftalmologista, e hoje o assunto é tão bom quanto o anterior. Sim, diabetes e saúde ocular. Doutor Arthur, muito obrigada. Boa tarde, Gisele. Como você está? Por estar aqui. Obrigado. Está super elegante. São seus olhos. Eu adoro cinza, acho o cinza, olha, maravilhoso. Doutor Arthur, hoje vamos falar sobre diabetes e saúde ocular. Mas para falarmos sobre os dois, precisamos entender primeiro o que é a diabetes, os tipos de diabetes. E aí até as pessoas vão falar, meu Deus, mas tem alguma coisa a ver com a minha visão? Eu sou diabética, eu preciso ter muito cuidado? Sim, precisa. Mas vamos entender um pouco sobre a diabetes primeiro, né, para depois seguir adiante. Certíssimo, Gisele. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Estar mais uma vez aqui com você é sempre um prazer. Todo mundo, com certeza, já ouviu falar de diabetes. Não existe uma pessoa no Brasil que não conheça ou já tenha ouvido falar de diabetes, certo? Porque é uma doença muito prevalente. O que é prevalente é muito presente na nossa sociedade. E tal qual o glaucoma, que a gente conversou da última vez, o diabetes também, infelizmente, é uma doença silenciosa. A gente não sente nada até apresentar algum sintoma, com exceção dos casos de diabetes tipo 1, que a gente já vai conversar, que se apresentam na primeira infância, certo? Mas, gente, para te facilitar, a diabetes nada mais é do que a glicemia elevada no sangue. E existem dois tipos específicos de diabetes que podem determinar essa condição. Glicemia é açúcar no sangue, para deixar mais claro. E nós estamos falando do tipo 1 e o tipo 2. E aí, então, queremos saber qual é a diferença e qual dessas diabetes, o tipo 1 ou o tipo 2, que é mais perigosa para a nossa visão, ou as duas, Exato. Os dois tipos. Existem dois tipos principais de diabetes, como a Gisele acabou de falar. O tipo mais comum, que todo mundo conhece, é o tipo 2. A gente vai começar falando dele porque é o que todo mundo mais está familiarizado. Qual é o diabetes tipo 2? É aquele diabetes que pega o adulto.
O adulto de meia idade, geralmente uns 40 a 50 anos de idade, que tem um estilo de vida mais sedentário, geralmente está com sobrepeso ou acima do peso e tem hábitos de saúde, de saúde um pouco ruins, como, por exemplo, uma alimentação desregrada, um excesso de açúcar na dieta, excesso de massas, pouca quantidade de exercícios físicos, né? Realização prática de exercício físico é fraco, é deficitário. Isso tudo gera um contexto metabólico desfavorável, em que a insulina, que é um hormônio que faz que a gente tire o açúcar do sangue e leve para a célula, não funcione bem. E assim aquele açúcar vai se acumulando e o açúcar em excesso no sangue causa todos os problemas do diabetes. Então o tipo 2 é o que a gente mais conhece. Agora, quando a gente pensa no tipo 1, é mais raro, nem todo mundo já ouviu falar. Ele se apresenta na primeira infância, ou seja, crianças a adolescentes, e ele é muito sintomático. Por quê? Porque é uma doença em que o nosso próprio organismo ataca o nosso pâncreas. E o pâncreas é quem produz a insulina. Se a gente não tem a insulina que faz o açúcar ir para a célula, consequentemente a gente vai ter diabetes, que é o aumento da glicemia do açúcar no sangue. Então a criança ela vai ter uma crise, ela vai se apresentar para o diabetes tipo 1 de forma muito sintomática. O que ela vai sentir? O que ela vai apresentar? Ela começa sentindo uma fraqueza, um excesso de sede, um excesso de fome, uma perda de peso excessiva. Ela faz muito xixi, demais, começa a urinar demais, até o dia que ela pode simplesmente ter um rebaixamento do nível de consciência, que a gente chama que nada mais é do que uma fraqueza extrema que ela chega até a desmaiar. Aí são os quadros mais graves, que geralmente são os quadros de entrada na criança que a gente diagnostica, certo? Muito diferente do tipo 2. Olha só, um adulto que foi desenvolvendo maus hábitos e acaba que a glicemia dele sobe. A criança não, a criança ela nasceu com um problema no organismo dela que ataca o próprio pâncreas e, consequentemente, ela não tem o hormônio. Mas ambos vão fazer a mesma coisa. Ambos vão aumentar o açúcar no sangue. E o açúcar no sangue machuca todos os órgãos, todos, né? Na oftalmologia a gente tem uma vantagem sobre as demais áreas que a gente consegue enxergar dentro dos olhos e olhar essas alterações. A gente não consegue enxergar o rim, não consegue enxergar o coração, o que está acontecendo nos pequenos vasos dos nossos dedos, dos nossos membros, mas os pequenos vasos da retina, que é dentro do nosso olho, a gente consegue enxergar. E por isso que o acompanhamento oftalmológico é muito importante também. E qual é o tratamento da criança e qual é o tratamento do adulto? Completamente diferente. A criança que não produz insulina, logo tipo 1, né, ela vai repor insulina. Então, a reposição de insulina conforme o esquema do médico clínico geral ou endocrinologista, que é o mais capacitado para tratar esses tipos de casos mais difíceis. O diabetes tipo 2 é fundamental a mudança no estilo de vida, é o pilar principal do tratamento. O que é a mudança de estilo de vida? Prática de vida saudável, alimentação regrada, tentar não comer tanto alimentos processados, diminuir açúcar, diminuir massas, praticar exercícios físicos, se hidratar bastante, isso já vai melhorar 70%. E como diagnosticar no adulto? Porque na criança você disse que é muito perceptível. É muito perceptível, né? Existe todo um quadro florido, né? O adulto ele vai ter essa certa sintomatologia também, contudo, o exame anual, o check-up, entre aspas, anual, que a gente faz aquela glicemia, quando ela está alta, fecha o diagnóstico. Geralmente ele precisa de 2 medidas acima de um determinado valor, bateu, diabético. Entende? E se é uma pessoa que não faz acompanhamento, não faz check-up? Vai descobrir da pior forma possível, é quando está tendo as repercussões, os problemas causados pelo diabetes. E todos são evitáveis. E quais são esses problemas? Vamos deixar bem claro aqui. Muitos. Por quê? É informação que a gente precisa. Por que o diabetes é tão perigoso? Porque é uma doença que afeta o vaso. O vaso está no corpo inteiro. Está no nosso cérebro, está nos nossos olhos, está no nosso pé, está no nosso coração. Então é uma doença que afeta tudo. Ele vai causar, em casos mais graves, insuficiência renal, ou seja, machuca os rins, prejuízo cardiovascular, machuca o coração, prejuízo neurosensorial, machuca o cérebro, porque é o vaso, certo? Agora, a repercussão ocular é pouco difundida, é pouco conhecida. Né? Nós falamos antes de iniciar aqui, que quando você fala em diabetes, já pensa em amputação, né? Sim. Amputou o dedo, amputou o pé por conta da diabetes. Eu nunca escutei ninguém falar sobre a visão. A visão, exato. E isso é um importante alerta, né? Mais uma doença, como nós repetimos, né? Que nós não sentimos nada, ou seja, é completamente assintomática praticamente, e por trás ela está se desenvolvendo e pode causar prejuízos graves, cegueiras, perda de membros, ou seja, amputações, infarto, perda do rim, insuficiência renal, é muito grave. Então, quando a gente fala que é necessário o diagnóstico preventivo e o tratamento adequado,
Não é brincadeira, é uma coisa muito grave. Certo? Leva à cegueira. Então, quer dizer que a diabetes não tratada pode deixar você cego. Sim, é a principal causa de cegueira evitável no mundo. Ou seja, se a pessoa faz o diagnóstico de diabetes, mas ela tem um acompanhamento médico, geralmente nada acontece, porque a gente consegue um ótimo desfecho, um ótimo tratamento. Agora, aquela pessoa que não realmente faz qualquer tipo de consulta, avaliação e tratamento, o desfecho é só um. Diferentemente do glaucoma, que você já trouxe aqui, já falamos sobre este assunto e não tem cura. Não tem cura. Não é? Ambas não têm cura, mas o diabetes ele é muito mais controlado. Exatamente. Exato. O glaucoma é um pouco mais difícil de controlar. E aí eu gostaria de saber quem tem diabetes, como que esse problema chega nos olhos. Sim. De que forma que chega e o que essa pessoa ela vai sentir? Quais são os primeiros sintomas? São bem silenciosos? Como que chega? Eu quero saber de tudo, estou bastante curiosa. O ideal, Gisele, é o seguinte, quanto aos dois tipos de diabetes, né? Por exemplo, a criança do diabetes tipo 1, que abriu o quadro dela com uma crise, ou seja, todo mundo descobriu o momento que ela diagnosticou com diabetes. Aquela criança, ela precisa de acompanhamento oftalmológico só daqui a 5 anos. Ela pode passar por avaliações periódicas, deve, para outras causas, mas alterações do fundo do olho, da retina, que é onde o diabetes machuca a gente, em questão da visão, ela só vai desenvolver a longo prazo, porque a gente sabe o momento exato que ela teve a doença. Ponto. Agora o quadro muda completamente quando a gente pensa no diabetes tipo 2, que é o mais comum, que é a pessoa de 40, 50 anos que está com sobrepeso. Por quê? Porque o momento que a gente faz o diagnóstico dela não é o momento que ela começou com diabetes. Você concorda comigo? É o momento que ela descobriu. O momento que ela descobriu. Entende? Então ela pode estar com diabetes anos atrás. Então o momento dela avaliar o fundo de olho é agora e repetir todo ano. Ponto. Certo? Esse é o momento. Nunca esperar ter algum tipo de sinal ou sintoma de embaçamento para procurar o médico. Esse é o pior momento. Porque o melhor momento para se tratar a doença é quando ela é assintomática, quando ela não tem as repercussões clínicas, ou seja, os sintomas. E geralmente as pessoas procuram quando alguma coisa. Tem alguma dificuldade na visão, que está embaçado, que alguma coisa está estranha. Mas esse é o nosso papel aqui, né? Nosso projeto de difundir essa informação. Antes. Exatamente, entender que prejudica e é necessário passar em avaliação. Então, aquela mensagem que a gente sempre passa, a reavaliação anual ao oftalmologista não é uma mera troca de óculos. Tem que tirar esse conceito da cabeça. É uma coincidência que você vai trocar o óculos, mas cheque o resto das coisas, está tudo bem, ótimo. Próximo ano a gente se vê de novo. Exatamente. Doutor Arthur, e sobre a catarata? O diabético que tem a catarata, exato. Ele pode, então, pode existir assim, uma confusão na hora do exame, desse profissional analisar, ele tem a catarata, mas ele tem diabetes, como saber que essa diabetes está atrapalhando, mas não é somente a catarata? Entendi. É importante você chamar essa atenção a isso, porque o diabetes, ele propicia a formação de catarata de forma mais precoce. Então, assim, todo mundo vai ter catarata um dia, gente. Todo mundo vai ter catarata um dia. É inerente ao envelhecimento. Então, todos nós estamos envelhecendo, consequentemente, a gente vai ter um dia catarata. Contudo, quem tem diabetes, como esses vasos estão ali fazendo todo esse processo patológico de doença, a catarata nessa população diabética ela é mais precoce, ou seja, acontece mais cedo. Já não é mais o envelhecimento. Ela mas ela é mais acelerada. Entende? Então, a pessoa que vai ter catarata começa a desenvolver lá pelos seus 50, 60 e pouquinhos, no diabetes nos 40 anos já começa. Então, 10 anos de diferença é o mais comum, certo? E ela começa mais cedo e evolui mais rápido. Então, chama atenção. Então, essa pessoa ela pode ter um déficit visual mais precoce, vai passar em avaliação e a gente vai tratar da mesma forma que toda catarata, certo? Vai fazer cirurgia? Vai fazer cirurgia e resolve. Vai usar óculos? Depende da lente. A criança vai ter que usar óculos? Se ela desenvolver catarata precoce? Não, a criança com diabetes? Com diabetes, depende. Se ela tiver a disfunção refrativa, ou seja, o distúrbio do óculos, usa normal. E às vezes existe diabetes, a diabetes também pode proporcionar catarata na criança, tá? De tão agressiva que ela é. Porque geralmente o diabetes tipo 1 é mais agressivo, isso é importante saber. O tipo 1, como é uma ausência total da insulina, porque o nosso organismo matou o pâncreas, digamos assim, as células do pâncreas, a pessoa não tem insulina nenhuma. Então os sintomas do diabetes são muito mais intensos se não tratados. O tipo 2 não, ele é uma
perda de sensibilidade, ou seja, ele só não funciona direito, mas tem alguma insulina. Então, na criança, se não tratar, ela realmente desenvolve catarata, vai ter insuficiência renal muito mais intensa, de forma muito mais rápida. Então, quem tem diabetes, é bem provável que a catarata ela aconteça de forma precoce. Comece antes, né? Com certeza. Quando você diz que é 55, 60, vai lá começará aos 40 anos. Isso, não é fato, mas é a probabilidade, né? Probabilidade na medicina. E agora a gente tem falado do glaucoma também, né? Então, diabetes, você acredita que glaucoma. também causa glaucoma? É como a gente conversou da última vez, o glaucoma não é uma doença só, né? É um conjunto de doenças, né? São várias doenças que afetam o nervo dos olhos e isso determina glaucoma. E existe um tipo de glaucoma que é um dos piores que tem, dificílimo de tratar, geralmente assim um quadro dramático mesmo, não tem muito que nós médicos possamos fazer, é o glaucoma secundário ao diabetes. Né? Não gosto de falar muito em termos técnicos, mas é o glaucoma neovascular. Neovascular. É secundário, geralmente pode ter outras causas, mas a maior causa, sem dúvida, mais comum é o diabetes. Né? E por que ele é tão ruim? Porque ele é muito agressivo. Ele simplesmente, quando ele acontece, em poucas semanas a meses, ele aumenta a pressão de uma forma absurda e aquele nervo sofre e leva a cegueira em poucos meses. Então, assim, aconteceu é coisa de semanas a meses. E não dá tempo nem de... Ele tem que se apresentar para o médico, a gente tem algumas condutas de urgência que dá para salvar muitas vezes, mas se a pessoa postergar isso, é muito grave. E entende? o que acontece para... Quais são os sintomas? Você falou que é tudo muito rápido, muito rápido. Esse paciente com certeza já vai começar a sentir embaçamento visual, moscas volantes, como se fosse uma visão... como se fosse algo que estivesse na visão balançando, né? Mas geralmente uma baixa visual, um olho muito vermelho, certo? Tudo isso vai estar em conjunto, pois é uma doença muito agressiva. Já tá, assim, é como se fosse o estágio final daquela doença do diabetes nos olhos não tratada, quase praticamente isso. E tem um perfil, essa doença ela atinge um perfil, por exemplo, homens, mulheres, pessoas que não cuidam, que não se exercitam. Basta ter o diabetes não tratado e ele avançar. Se ele avançar, é claro que tem pessoas que não tratam e tem uma evolução, ou seja, muito mais lenta e tranquila, e outras pessoas que não tratam e tem uma evolução muito agressiva. Isso vai de pessoa a pessoa. Por isso que essa avaliação é personalizada, né, individualizada. Quando a gente fala de visão, quando a gente fala dos olhos, geralmente as pessoas pensam o seguinte: preciso ir ao oftalmologista depois dos 40, quando eu começar a sentir que começo a ver as letrinhas mais embaçadas, para dirigir fica mais difícil. Infelizmente, a gente ainda pensa, apesar de todas as informações que temos, que a ida ao oftalmologista é apenas para o início do óculos, né, o uso, ou para a troca da lente, que está aumentando o grau. A partir do momento que nós começarmos a pensar diferente disso, eu tenho certeza que muitas doenças começarão a desaparecer. Ou assim, desaparecer porque serão tratadas, né? Exato. Então, é claro, a pessoa ela vai sofrer menos, ter menos danos. E aí a gente está aqui para isso, para te falar o quão necessário é você fazer essa visitinha ao oftalmologista, mesmo que o seu grau continue ok durante aquele ano todo. Fala, nossa, eu não preciso trocar, perfeito, eu não senti nada, eu não tive nenhum déficit, eu continuo enxergando bem, ou eu ainda não preciso usar exato, óculos. Então, você não tem que esperar algo acontecer para procurar. E não somente oftalmologista, estamos aqui falando do oftalmologista, mas ginecologista, enfim, o check-up ele é geral, né? Dos pés, aliás, da cabeça até os pés é necessário fazer. Mas infelizmente a gente não faz a tarefa de casa direitinho. Perfeito. E olha a importância, né? Quando alguém começa a nos contar que está perdendo a visão, nós temos uma amiga que, eu tenho uma amiga, você conhece, né? Uhum. Que trabalha conosco aqui no programa, e ela perdeu bastante já, e uma doença muito grave, e só depois que perde é que dá a importância, a devida importância. Como é importante você enxergar, e como é importante você enxergar bem. Agora, é claro, se você precisa fazer uma cirurgia, e se você precisa colocar uma lente, e se você precisa usar um óculos, ou se você precisa usar um grau bem elevado, tá tudo bem, o que importa é você enxergar
bem. Exato. E aí, quando falamos de diabetes, muita gente ainda não tem essa relação, não coloca essa relação da diabetes com a visão. Exato. Como nós falamos anteriormente, as pessoas imaginam só sendo amputado. E geralmente, assim, um dedo, aí eu não posso comer doce, eu preciso me cuidar com tudo que tem açúcar, e é muito mais do que isso. É muito mais. Vai muito Exato. além, né? O profissional responsável por tratar o diabetes, é claro que qualquer médico está apto para isso, contudo, o profissional especializado nessa doença se chama endocrinologista. Os casos mais graves, mais complicados, né, necessitam desse tipo de atenção. Não é uma mera dieta ou não comer um doce aqui e ali que vai tratar o seu diabetes. Você precisa de uma atenção especializada, uma mudança em todo o seu estilo de vida, uma reeducação alimentar, certo? Existe uma terapia conjunta de reeducação alimentar, estilo de vida, medicações, insulina e uma terapia própria para os olhos quando é o caso, né? Quando o paciente começa a apresentar os sintomas, coisa que a gente não quer, alterações no fundo do olho, nós podemos pensar em alguns medicamentos que vão dentro dos olhos, alguns lasers se faz dentro dos olhos também. E nos casos mais graves, quando tem, o diabetes inclusive pode causar descolamentos de retina. Existem cirurgias para tentar repor aquela retina no local. Mas são tudo quadros evitáveis. Isso que você falou foi muito importante. O objetivo aqui é trazer esse assunto à tona. Existem inúmeras doenças que nós não sentimos nada, mas estão acontecendo. E só a prevenção consegue diagnosticá-las, só o exame preventivo, certo? Então, a gente consegue evitar e ter uma história natural, ou seja, ter uma vida normal. A principal causa de cegueira é evitável. A gente tem que realmente diminuir essa incidência, esses novos casos, porque é pura conscientização e informação. Só isso já resolve. Exatamente. Quando você foi falando agora, eu fui lembrando de pessoas que usam o colírio deliberadamente. Sim. Colírio porque está ardendo os olhos, porque eu estou sentindo, estou muito cansado, vou pingar um colírio. É saudável de forma alguma. Comprar um colírio na farmácia e pingar durante o dia? Infelizmente, isso pode afetar e de que maneira pode? Pode. Infelizmente, no Brasil, é muito comum o uso indiscriminado de medicações, compra sem receita, usa qualquer coisa, né? Mas, por exemplo, um exemplo clássico é o uso de corticoide. Corticoide, por exemplo, prednisona, dexametasona, ele é uma substância que, sabidamente, comprovadamente, causa glaucoma e catarata. Certo? E descontrola o diabetes, ou seja, a pessoa que está controladinha, se usa corticoide, a glicemia tende a subir, ou seja, cheio de efeitos colaterais. Quando é que um médico passa uma medicação? Quando tem indicação. Sim. Quando ela tem um motivo para isso. Ele sempre vai ponderar com você o benefício daquela medicação, superam os riscos. Sim, ele precisa daquela medicação. Aí que se prescreve. E não de maneira desordenada. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Já atendi essa semana passada um caso interessante. Paciente de 40 e pouquinhos anos, ele tinha aquela crise de gota. Você sabe o que é? Crise de gota são umas artrites que dão nas articulações. Dói pra caramba, pega no pé, pega um caso. Que é quase fibromialgia. Não, porque é no osso, dói muito em crise e geralmente está associado a ácido úrico elevado. Aquelas pessoas que também têm uma dieta desbalanceada, muita carne, tem uma história genética, enfim. E nas crises de dor, ele sempre usava corticoide. Sempre usava, isso há anos. Chegou para mim com 40 anos, muito jovem, catarata nos 2 olhos, ou seja, comum. Olha. Pelo uso da medicação para dor, certo? E usava por conta própria, um exemplo que você trouxe. Automedicação. Automedicação. Então, colírios. Existem várias lágrimas artificiais que não levam problema algum, certo? Mas é muito importante você sempre consultar com o seu médico se aquela pode. Exatamente. Tá? Nós conversamos com o Dr. Arthur Berredo, oftalmologista, falamos aqui sobre diabetes e saúde ocular. Se você ligou a televisão agora e já falou, meu Deus, que pena, eu perdi, precisava tanto dessas informações, fique tranquilo porque à noite, às 9h30, às 21h30, este programa repetirá aqui na TV Gazeta, canal 19.1. E mais tarde já estará disponível no YouTube, Gisele Almeida CBA Oficial. Não é isso? Exatamente, Gisele, obrigado. Doutor Arthur, muito obrigada. Quer deixar algum recado ainda sobre os cuidados com os olhos? O diabetes é uma doença muito comum. Eu acredito que com esse alerta chama a atenção para todo mundo se cuidar melhor, tratar da sua glicemia, lembrar que não é só
um doce ou outro, não, precisa de uma orientação correta, uma mudança de estilo de vida, não pode esquecer de usar as medicações e, principalmente, exame anual com o oftalmologista para ver se no fundo do olho está tudo bem. Estando, próximo ano a gente se vê. Tá Muito obrigada, até a próxima. Vamos agora para o intervalo e na volta nós conversaremos com Márcia Fernandes, que é mestre em gestão de conhecimento, e falaremos sobre inteligência artificial. Voltamos já já. É unindo vozes e fortalecendo cidades que o trabalho da Assembleia Legislativa de Mato Grosso se faz presente em cada região a serviço do cidadão. Foi assim com a valorização dos agentes de saúde. Eu estou há 29 anos como agente comunitário, estou aqui desde 1997, atuando como ACS. Para nós foi muito importante, né, a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso ter abrido as portas, ter nos ouvido. Essa lei veio para nós muito favorável, né, porque hoje nós temos uma garantia, melhorou muito as nossas condições, nós temos um plano de carreira, né, temos um salário bom, vamos até poder aposentar, coisa que nós não tínhamos na nossa categoria. Então, esse encontro dessa lei para nós foi muito importante para nós, ACS. Hoje a gente ouviu a história do Márcio, que viu sua profissão ser valorizada graças ao trabalho da LMT. Tem histórias assim em todo o estado. Assembleia Legislativa de Mato Grosso, unindo vozes, fortalecendo cidades. E aí, gurizada? Olha que voo lindo, chamando! Aquapark Pantanal! Venham, gente! Venham desfrutar da piscina de ondas, criançada! Que é esse, gurizada? Vem pro Aquapark, chamando! Aquapark Pantanal, pertinho de você. Atenção motorista! De 17 a 23 de novembro, as obras do BRT e do Complexo Leblon acontecerão na Miguel Sutil, na Avenida do CPA, na Prainha e na Avenida 15 de novembro. Você pode conferir onde estão todas as interdições e os serviços previstos acessando sinfra.mt.gov.br. Quer saber quais são as rotas alternativas? Acesse o aplicativo Waze ou peça informações no WhatsApp 65 2018 2056. Governo de Mato Grosso. A palavra vida tem um V na frente, o resto é ida. Desfrute o seu caminho, de preferência na companhia de quem te faz feliz. O amanhecer é a parte mais bonita do dia, porque quando você recebe o presente de uma outra oportunidade de viver, outra oportunidade de recomeçar. Os dias bons te dão felicidade, os dias ruins te dão experiência. A tua vontade e a tua fé te mantém de pé. O Ser Família é um programa do governo do estado que alcança todas as regiões de Mato Grosso e está mudando a vida do nosso povo. E eu te conto como. Através do Ser Família Capacita, eu fiz o curso de eletricista industrial e saí direto para o mercado de trabalho e já fiquei empregado. Quando o apoio chega, a vida muda para melhor. Você foi contemplada com o cartão Ser Família. Foi uma emoção muito grande. A verdade é uma só. Hoje está muito melhor viver em Mato Grosso. Estamos de volta, o programa é ao vivo e é a cores e nós estamos aqui nesse dia lindo, maravilhoso, com o programa Gisele Almeida, que repete hoje à noite às 21h30, como eu falei anteriormente. Caso você tenha perdido o bloco anterior, a entrevista anterior, nós conversamos com o Dr. Arthur Berredo, ele é oftalmologista, nós falamos da diabetes e a saúde ocular. Então é importante, vá até o YouTube depois, assista, ou ainda hoje à noite, às 21h30, aqui tem Repetempo. Agora vamos falar sobre inteligência artificial com a Márcia Fernandes, mestre em gestão de conhecimento. Ela já está usando a IA e disse que está gostando. Obrigada, prazer estar aqui. E nós olhamos, olha a paleta, olhem as nossas roupinhas. Roupa branco aqui em cima, azul e o sapato off. E a gente fez uma brincadeira aqui e nós perguntamos pro chat logo cedo. Ai, que roupa que eu vou? Hoje eu vou me encontrar com a Márcia. E ela falou, ai, chat, que roupa que eu vou? Eu vou me encontrar com a Gisele. E aí o chat... Mentira. Brincadeiras à parte. É tudo coincidência aqui, na verdade, né? Márcia, aí sobre a IA,
sobre o ChatGPT. Vamos falar sobre isso porque existe aí uma discussão. Veio para somar? Veio para agregar? Veio para contribuir? Ou não? As pessoas vão pensar menos? As pessoas vão ficar menos criativas? O que está acontecendo? O que você acha que ainda vai acontecer? Você como professora, enfim, inclusive já está estudando, Iá, né? A ferramenta, ela vem para agregar ao nosso trabalho. Por que ela foi disponibilizada? Por conta de demanda profissional mesmo, né? Agilidade no processo, segurança das informações. Então, a IA ela vem para agregar. Então, eu costumo falar, a IA não substitui as pessoas, ela agiliza os processos. Então, como que eu faço isso? Primeiramente, eu tenho que olhar para a IA como um suporte técnico e não como uma substituição para o meu trabalho. Sim. Eu preciso ter um pensamento crítico, reflexível, colocar esse texto em ordem para que o chat melhore. O chat vai melhorar para mim. Então, eu tenho ali um tema. Eu posso chegar no chat e falar assim, chat, escreva um parágrafo, falando de texto curto, escreva um parágrafo do tema X. Ele vai te dar. Você fala, uau, 3 segundos. O trabalho está pronto. Mas você precisa ter um refinamento. Porque o que o chat vai te entregar? Seja um parágrafo, texto de uma página, um artigo completo, ele vai fazer para você. Tem muitos e-books na internet, fala, faça o seu artigo em 30 segundos. Isso é um grande perigo, tá? É um grande perigo. Por quê? Ele vai te entregar algo estruturado em que você vai ter que identificar se aquela informação realmente é válida, se possui fonte verificável, e a questão da escrita em si, ele te entrega uma estrutura robotizada. Ele não te entrega uma leitura fluida, com entonação. Se você pegar um parágrafo do ChatGPT escrito 100% por ele, você só deu um único comando. Quero o tema X, somente isso como comando. Ele te dá. Você fala, nossa, que texto lindo e tão rápido. Mas não tem nada a ver comigo. Exatamente. Eu não usaria essas palavras se eu fosse falar. Não se parece comigo, então perde a identidade. Exatamente, não tem identidade. Se você lê em voz alta, você percebe que não tem entonação, não tem a sua velocidade de fala. Quem te conhece, quem conhece o seu trabalho, na hora vai falar, esse texto não é dela. Na hora. No meio acadêmico, existem duas situações. Pessoas que vão procurar detectores de rastros de IA. É um detector de IA. Coloca lá no programa. Mas ele não é confiável, porque eu mesma já fiz o teste, coloquei um artigo meu de 2005, não existia ChatGPT, e ele deu um índice altíssimo, de como se eu tivesse utilizado. Testei em mais de um detector, a mesma coisa. Então, não utilize o ChatGPT nesse sentido, ou detectores de IA nesse sentido. Use o seu conhecimento de leitura técnica, porque o chat deixa rastros. Quais são esses rastros? Ele utiliza bastante marcador. Marcadores são aquelas bolinhas, setinhas. Então, ele vai estruturar ali em tópicos para você. Tem muitos marcadores. É um dos rastros. Outro bastante frequente é o travessão. No meio da estrutura do parágrafo tem um travessão. É o primeiro, assim, é o mais simples. Fala ChatGPT, não é escrita do aluno. É chat. Não tem nenhum problema utilizar o ChatGPT, não é proibido. Inclusive, eu incentivo. Ele está aí, é para usar. Mas tem que saber usar, né? Tem que saber usar, eu incentivo. Utilize, mas utilize com consciência. Quem utiliza apenas assim, chat, quero só o tema, ele te dá. Você passa para frente, o que está acontecendo? Dependência. Existe uma dependência porque você para naquela correria, não é nem intencional, é a correria. Você, nossa, o chat faz para mim, eu preciso entregar isso ontem. Né? Aí vai interferir no desenvolvimento do seu pensamento crítico e reflexivo. Sim. Porque a leitura e a escrita é uma das ferramentas que faz a gente desenvolver, faz a gente amadurecer ideias. Então a gente só está jogando para o ChatGPT. E aí, para adolescentes principalmente, isso é um grande perigo. Então, o que eu falo? Escreva o seu texto na linguagem que você consegue,
Na mesmo sua se for linguagem. Mesmo se for assim, ali um resumo, na linguagem coloquial, que a gente utiliza bastante a linguagem coloquial, e sabemos que para transferir para um documento, precisa ter uma linguagem formal. Chat, esse é o texto, faça a correção para uma linguagem formal, obedecendo o sentido do texto, você vai dar um comando para ele. Quanto mais informações você der ao chat, quanto mais informações sobre você, sobre o que você quer daquele material, daquele conteúdo, e falando mais sobre você, como você é, ele vai te entregar mais... Com as suas características. Quanto mais informações... Ele aprende com você, exatamente. É uma ferramenta que aprende a sua identidade. Você fala, nossa, isso pode ser perigoso? Não, use com consciência. Não use como substituição do seu trabalho para você não perder a sua voz e a sua identidade. Você já pensou você apresentar um trabalho sabendo que não foi você que... Ai, que chato, não? E aí a pessoa você apresenta um trabalho que você não fez. Aí a pessoa e pega até e fala assim... às vezes. E... então o chat não é tão legal assim. O chat é incrível. Ele é incrível. Para te dar apoio técnico. Você precisa fazer uma correção, você precisa de uma estruturação, você precisa de um código. Só que quem tem a ideia, quem que refina, é você. E não é o contrário, E né? não o contrário. Bom, você é professora. Como que os alunos estão trabalhando com o chat? Ainda estamos no caminho do Ctrl+C, Ctrl+V. Então, utilizou o chat? Ok. Não é fazer a cópia do chat no seu trabalho. Reescreva, substitui palavras que têm a ver com a sua identidade. Se eu tenho lá a palavra educação, em um contexto que eu estou falando de comunicação, eu troco educação por comunicação, porque o contexto está mais adequado. Sim. Então eu tenho que reescrever. E quando eu falo de reescrever, é ir lá no Word, digitar o que o chat te mostrou que pode fazer. Terminei, faz mais um refinamento. E quantos refinamentos forem necessários, né? Sim, e aí você fala, por isso que eu falo, o chat não é tão legal assim. O que você levaria para construir o texto de uma página, 1 hora, 2 horas, com a ajuda, com o apoio, você vai fazer em 30 minutos, realmente. Só que você vai ter que trabalhar também, entregando as informações devidas para ele. E as informações, aí essa pessoa vai ter que pensar. É muito importante você ter o conhecimento do contexto para fazer essa avaliação que se o chat entregou ou não, porque ele também inventa coisa. Ele te dá fontes que não existem. Olha. E aí no comando você tem que falar, preciso desse tema, escrita autoral, quer dizer que ele não vai buscar cópia de algum artigo e colocar ali para você. Escrita autoral, que é o que chamamos também de paráfrase, segundo o autor da área, autor real, com link verificável. Ele vai te dar bonitinho. Você vai lá no link e você vai ler. Se você pediu uma informação específica ali, pega a palavra-chave do seu texto e coloca lá naquele link que ele te indicou e procura onde que está. Você lê um parágrafo, você sabe se ele fez ou se ele não fez corretamente. Porque não é porque ele está inventando. Se ele está fazendo uma paráfrase, ele está substituindo palavras. E às vezes uma palavra pode mudar o sentido do texto. Totalmente. A gente precisa ter esse olhar técnico. Então, eu auxilio os alunos nesse sentido. Faça, utilize, vamos acelerar o processo. O semestre é bastante enxuto, temos prazos, mas vamos usar com consciência. E a partir do momento que você diz isso, você sente que a mentalidade Estamos progredindo, porque além das salas de aula, nós também promovemos workshops com os alunos, trazemos especialistas para falar com eles, para mostrar como é a ferramenta. Porque se não conhece a ferramenta, também não vai saber usar. Exato, eu não vou saber nem o que perguntar. E aí pode... Então, é importante, eu acho que neste momento é importante que todo mundo saiba um pouco e depois vá fazendo alguns cursos para saber como lidar com a inteligência artificial. No YouTube, é uma excelente ferramenta de conhecimento. Procura no YouTube como utilizar a IA com ética. Inúmeros profissionais de renome falando lá 15, 20 minutos, você prestando atenção, você está aprendendo. Então eu posso usar a ferramenta assim, eu devo usar a ferramenta assim. As universidades já estão desenvolvendo regulamentos para o uso da IA.
justamente para evitar essa cópia e também evitar o plágio e o raso, né? A informação rasa, porque quando a gente fala de estudos e conhecimento, a gente precisa de certa profundidade de acordo com os níveis, né? Graduação, especialização, mestrado, precisa. Pode usar, deve usar, inclusive na metodologia, indicar que utilizou. Mas isso ainda é outro nível em que, a partir do regulamento das faculdades, é que a gente vai identificar. O artigo contou com o auxílio técnico do ChatGPT ou outra IA. Márcia, quem ainda não conhece, torce o nariz, né? Para a inteligência artificial. Para quem ainda não conhece. Para quem ainda não sabe que o IA veio para ajudar, para agregar, e não para substituir. Então, nós conhecemos, eu vejo muita gente falando, não, eu não vou usar isso, não. Eu vou fazer o meu próprio texto, eu não quero ficar uma pessoa preguiçosa, uma mente preguiçosa, eu quero ser uma pessoa criativa, e a inteligência artificial, ela não vai deixar que eu fique criativa como sou, ou melhorar a minha criatividade. E eu acho assim, não sendo bem usada, com certeza ela pode desfazer tudo isso que a gente sabe. Com o tempo, você usando de uma forma errônea, você realmente vai ficar mais preguiçoso. Sim, porque eu falo que gera dependência nisso. Exatamente, e você para de pensar. De refletir e criticar. Então, daqui a pouco você nem opina mais, daqui a pouco você nem dá mais a sua opinião, né? Então, por isso que é muito importante você escreva o seu texto primeiro. Você está exercendo o desenvolvimento do pensamento. Você vai usar o chat para refinar, para corrigir, para acentuar, para deixar a linguagem mais formal. Eu vou mandar uma mensagem para um cliente. Eu escrevi, mas não estou muito segura que eu vou conseguir usar o argumento correto de convencimento. Chat, eu escrevi essa mensagem para o cliente e a minha intenção é motivá-lo, empatia, vender. Ele reescreve para você. Pronto, você utilizou como apoio e não como substituição. E aprendeu. Exatamente, e aprendeu. Tenho utilizado no último ano e, assim, a minha visão de vários detalhes que eu levaria muito tempo para desenvolver está muito mais rápida, porque eu aprendi coisas muito mais rápido. Aquele dia, aquele artigo assim, que foi aprovado na tal revista, foi estruturado e deu certo assim. Eu já aprendi, então eu preciso de uma próxima aprendizagem. Exatamente. E quando você falou agora, você pode pedir uma correção, uma pontuação, um acento, uma vírgula. Você aproveita e aprende também. Sim, e aumenta a qualidade da sua escrita também. Como a gente utiliza mecanismo como o Google para fazer pesquisas, o ChatGPT também vai te entregar, mas ele tem uma amplitude muito maior, porque além de escrever textos, ele também te entrega códigos, imagens, estruturas, enquanto que o Google é mais bases de pesquisa. Então eu sempre faço uma associação, Google, ChatGPT. Por quê? Chat, eu quero a fonte. Você está me escrevendo isso, mas eu quero a fonte. Aí eu vou lá no Google. Assim, está correto, eu posso confiar nessa informação. E olha só, a gente percebe aqui que não é tão fácil assim, dá trabalho. Dá trabalho. Ainda mais quando você fala, é a fonte, você vai na fonte, então você fica trabalhando ali com o Google, com o chat e com as fontes, para ver se realmente tudo aquilo que o chat te trouxe é real, se não tem nada fake ali, né? E como eu falei, mesmo com as verificações, o que você levaria horas para fazer, você faz dentro de 1 hora. Porque aí é mais conferência. É mais conferência. Uma correção ali, não, essa linguagem não está muito adequada, eu vou trocar. Entendeu? Que interessante, né? Como é bom a gente conversar sobre isso, porque a gente vai também desmistificando algumas coisas. A gente precisa pensar que a inteligência artificial está para ajudar, para auxiliar. E mais uma vez, como você disse, né, Márcia, a inteligência artificial não veio para pegar nosso lugar aqui não, né? Não. Ela não te substitui enquanto essência humana. Eu vou continuar aqui, eu vou continuar apresentando o programa? Ela não vai tirar meu lugar? Não vai. Ela vai ser a minha equipe, minha assistente. Vai ficar aqui do ladinho, me ajudando, contribuindo. E o que você vê de negativo na inteligência artificial quando você fala de professora e alunos? O desenvolvimento do pensamento, né? O desenvolvimento do pensamento, a entrega rasa de conhecimento,
É muito prejudicial, porque nós temos alunos de graduação, por exemplo, estão desenvolvendo artigos acadêmicos. Eles vão partir de uma base de pesquisa, e essa base de pesquisa sem força alguma, no sentido assim, não tem profundidade. Está no raso, com escrita robotizada, porque um artigo não é apenas uma informação colocada ali, ela tem todo um desenvolvimento sob o olhar do pesquisador. E aí, aquilo que a gente fala de identidade, cadê a sua identidade no texto? Exatamente. Então, nós conversamos aqui com a Márcia. Márcia, quer deixar algum recado? Alguma coisa que eu não perguntei? Porque eu ainda não sei tudo sobre IA, estou aprendendo. Eu vou deixar uma dica que eu acredito ser bem importante. A gente, se procurar, tem inúmeros e-books oferecendo 250 prompts prontinho para você utilizar no seu artigo ou no seu texto. A utilização dessa ferramenta vai muito além de um prompt, de um comando. Tá, tem um comando lá, eu posso até adquirir para aprender, mas eu vou ter que ajustar esses comandos de acordo com o meu contexto. Então prestem bastante atenção que se você está comprando um produto, um prompt, ele é só aquilo, ele vai te entregar um texto frio. Então, atenção para isso, faça um conhecimento geral do que se trata, do que você precisa para depois utilizar um prompt. E você vai descobrir que você não precisa comprar prompt. O pessoal que vende prompt vai ficar bravo comigo. Então eu falo, pessoal, além do prompt, explica o porquê e o para quê. Então quer dizer que tem gente vendendo prompt e não é preciso comprar. É o nicho do marketing digital hoje em dia. Gente, é o que há. Então assim, você precisa dar uma olhadinha e descobrir, né? Você vai descobrindo e vamos descobrindo aos poucos e vamos informando também. Não precisa ter tanta pressa. E aí eu deixo, né, como contribuição. Escreva o seu texto, mantenha a sua identidade. Isso é importante. Porque é você o profissional, é você pessoa ali no seu trabalho, é você se mostrando. Não entrega uma leitura fria, muito menos rasa. Então, esse é o recado que eu deixo para vocês hoje. Obrigada. Conversei com Márcia Fernandes, mestre em gestão de conhecimento, falando sobre a inteligência artificial. Gostei muito, espero que você em casa também tenha gostado do assunto. Compartilhe, porque vale a pena. Márcia, muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Muito obrigada. Até mais. Vamos trabalhar com inteligência artificial, vamos aprender com ela. E a gente vai embora agora, mas é claro que eu volto na segunda-feira. Meus amores, aqui estarei. Na geral, Márcia, a gente dá tchau para aquela câmera ali, para todo mundo. Um grande beijo, meus amores. Obrigada pela audiência. Até a próxima. Até a semana que vem. Tchau.